Essa foi a maior queda no Bitcoin que tivemos. A maior de todas. Nem no Covid a gente caiu tanto assim. Nem quando a FTX, grande corretora, quebrou, a gente caiu tanto assim. Para vocês terem noção, o Ethereum caiu mais de 30% em um único dia. Ele caiu mais de 30%. Aí você tá falando, Sharkão, o que é isso? O que tá acontecendo? O Bitcoin caiu quase nada. O Bitcoin caiu 3, 4, 5%. O ponto é, galera, essa foi a maior manipulação de mercado que nós já vimos. Aí você tá falando, Sharkão, como assim? O que aconteceu? Me explica. Ontem eu não tava no computador. Cara, é inacreditável. Ontem, entre 11 horas da noite e meia-noite, galera, eu fiquei acordado a madrugada toda praticamente. Isso daqui é inacreditável. A gente teve isso daqui acontecendo. Olha só, olha o tamanho dessa vela. E o ponto não é o tamanho dessa vela. O tamanho dessa vela não importa, mas é a sombra dessa vela. O Bitcoin, do nada, em menos de 4 horas, ele caiu de 97 mil dólares até 91 mil dólares. Ou seja, se você tinha alguma operação aberta com o risco de você ser liquidado, você foi liquidado. Aí você vai falar um Sharkão, mas isso nem é tão grande assim. O Bitcoin apenas caiu 5%, 6%, isso é pouquinho. Sim, mas olha o que aconteceu com o Ethereum. Olha o que aconteceu com as outras criptomoedas, todas as altcoins. Isso daqui é o Ethereum. Olha isso daqui. Olha isso daqui, olha o tamanho dessa sombra de vela. O Ethereum, em 4 horas, isso daqui eu não tô falando no dia, eu tô falando em 4 horas. Em 4 horas o Ethereum caiu 24%. Me explica isso. Em 4 horas, não é no dia todo. Em menos de 4 horas o Ethereum caiu 24%. Na vela diária, no dia, o Ethereum, olha só, em um dia o Ethereum chegou a cair, pegando daqui até aqui embaixo, ele botou 24%, só que essa vela diária aqui terminou com essa daqui. Essas velas aqui são juntas, porque na verdade isso tudo aconteceu em um dia só. Em um dia só, que foi o dia de ontem, porque foi entre o dia de ontem e o dia de hoje. Ou seja, em cerca de 2 dias, vamos botar aí 1 dia e meio, caiu 31%, galera. O Ethereum caiu 31%. Todo mundo que tinha qualquer operação aberta em Ethereum, em Bitcoin, qualquer long, você foi liquidado. Eu fui liquidado. Todo mundo foi liquidado. Na verdade, a gente não foi liquidado, não, mas a gente chegou bem próximo. Aí você falou, Sharkão, o que aconteceu? Para vocês terem noção, essa conta, lembra essa conta? A gente estava com mais de 120 mil dólares de lucro. A gente chegou a 40. Entendeu? A gente estava com mais de 120 mil dólares de lucro, a gente chegou a 40. Ou seja, 2/3 de todo o nosso dinheiro da nossa conta sumiram. Obviamente, a gente não perdeu esse valor, ele só desvalorizou. Você que está copiando a gente no CopTrade, você não perdeu nada. Sabe por quê? Olha o nosso preço de liquidação. A gente não foi liquidado em nada. A gente teve o maior evento de manipulação do mercado, o maior evento de liquidação do mercado de não sei quantos anos, e mesmo assim a gente não foi liquidado em nada. Olha como estamos no ponto certo. Olha como estamos fazendo as coisas certas. É assim que a gente vê que, graças a Deus, a gente está operando certo. Quando todo o mercado é liquidado e a gente não perde nada. Aí você está falando, Sharkão, não foi liquidado nada todo o mercado. Olha isso daqui. Literalmente, todas as negociações que eu tinha aberto foram liquidadas. Inacreditável. O Call to the Moon é o YouTube, ele posta operações gigantescas de 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares. Todas as operações que ele tinha aberta foi liquidado, toda. Outro YouTuber gigantesco, Baleia, que opera. Olha isso daqui. Liquidações de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares que as pessoas perderam, que não é desvalorização, não vai voltar esse valor se o Bitcoin subir. Ela perdeu para sempre, foi liquidada. Mais do que durante a FTX e o Covid. Não esqueça, agora o mercado está limpo. Grande salto quase inevitável. O que aconteceu? A gente teve essa manipulação no mercado gigantesca, principalmente para as altcoins. O Bitcoin ele caiu 3, 4, 5%. Isso não importa, não faz tanta diferença. Mas para quem estava nas altcoins, elas caíram 15, 20, 30%. Que eu mostrei para vocês, Ethereum caiu 30%. As altcoins caíram muito, sofreram muito. E a dominância do Bitcoin explodiu. Lembrando, quando a dominância sobe, é porque o Bitcoin está caindo muito menos do que as outras criptomoedas, ou ele está subindo muito mais do que as outras criptomoedas. Olha isso daqui, 2 bilhões foram liquidados nas últimas 24 horas, um novo recorde que levou o Bitcoin a 92 mil. Lembrando que a maioria dessas liquidações não é do Bitcoin, foram mais das altcoins, das outras criptomoedas, porque o Bitcoin caiu pouco, entendeu? Essa liquidação foi maior do que a Covid, o que resetou o mercado para novas altas. Depois do Covid, que a gente teve o Covid Crash, o Black Swan, que a gente chama, né? O evento negro, pato negro, sei lá como é que fala, o cisne negro, que derreteu, depois ele teve uma alta meteórica, tá? Uma
uma alta quase em V. E muito maior do que o colapso da FTX, que foi a segunda maior corretora do mundo que quebrou. Quando ela quebrou, o mercado derreteu também. E esse colapso da FTX desencadeou o bear market. Espero que todos estejam bem. Não estão bem. As pessoas não estão. Para ser mais exato, 2,29 bilhões de liquidações de dólares em um único dia, mais 334% em 24 horas, 2,29 bilhões. E aqui a gente consegue ver, olha a quantidade. Aí você fala, poxa, o Bitcoin vai continuar caindo? Cara, não tem mais nada para liquidar para baixo. Todo mundo que estava long, que estava apostando na alta, foi liquidado, perdeu a operação, todo mundo. Aí você tá falando, Sharcão, como é que você sabe? É só olhar nesse gráfico aqui. A gente tem 90 milhões, ó, a gente tem 90 milhões de dólares para serem liquidados no preço até 85 mil dólares, tá vendo? No preço para baixo. Se o preço continuar caindo, a gente tem mais 90 milhões de dólares para ser liquidado. Se o preço subir, a gente tem 3 bilhões de dólares para ser liquidado. Ou seja, as pessoas vão ser muito mais liquidadas, as pessoas estão com tanto mais short, estão apostando tanto mais na queda, que para elas serem liquidadas, o preço do Bitcoin tem que explodir para cima. E você sabe como é que o mercado funciona? Ele derrete, liquida todo mundo que está embaixo, depois ele sobe para liquidar todo mundo que apostou na queda do Bitcoin. E olha como as pessoas estão apostando muito mais na baixa. Olha isso daqui. 51% no Bitcoin está apostando na queda, está fazendo short, 53% na Binance, 49% na OKEx, 61% na YDX, ou seja, é bem mais, obviamente, tem algumas fora da regra que está apostando mais no long, mas bem mais as pessoas shortadas. E isso normalmente indica que o mercado segue ao contrário do que as pessoas estão fazendo. Sempre assim, para ele liquidar mais pessoas. A maior parte das pessoas perde dinheiro. Se está todo mundo apostando agora na baixa, será que vem a alta aí? Será? O índice de medo e ganância, 39. O número mais baixo dos últimos 4, 5 meses. O número mais baixo dos últimos 4, 5 meses. E ele ainda não atualizou. Isso daqui ele foi atualizado ontem. Eu chutaria que hoje o índice de medo e ganância está mais ou menos 30, porque o mercado está com muito medo. Lembrando, há pouco tempo atrás, o índice de medo e ganância estava extrema ganância, estava 80, 80 e pouco, indicando para a galera vender. Ó, é sempre que funciona assim. Sempre que o mercado está em extrema ganância, esse é um dos melhores indicadores que tem. Provavelmente está vindo uma queda. Ó, chegou aqui na extrema ganância, veio queda. Chegou aqui na extrema ganância, veio queda. Normalmente é assim e funciona ao contrário também. Sempre que ele está perto do extremo medo ou no medo, normalmente vem uma alta. Ó, tá vendo? Chegou aqui, bateu aqui, alta, bateu aqui, alta, bateu aqui, alta. Normalmente quando ele chega na parte do medo, ainda mais em uma corrida de alta igual a gente está agora, é até difícil a gente ver ele encostar no extremo medo, tá vendo? Ele nem encosta no extremo medo. Mas quando ele já chega aqui no medo, já é uma ótima oportunidade de compra. Igual agora. Agora a gente está no medo. Oportunidade de compra absurda, principalmente nas altcoins, no Ethereum, etc., que estão muito mais baratos. Agora, mostrando nossas operações, tá tudo bem, não fomos liquidados em nenhuma operação, porque como eu falei para vocês, a gente sempre tem margem, a gente sempre toma cuidado. Até a posição de Ethereum, a gente tinha posição de Ethereum, não fomos liquidados, tá vendo? Não fomos liquidados, estamos tranquilos, sobrevivemos. Lembrando, galera, a maioria das pessoas perderam todo o dinheiro. A maioria das pessoas que estavam operando aqui alavancado, operando futuros igual nós operamos, a maioria foi liquidado. Graças a Deus não aconteceu com a gente, porque a gente sempre opera muito seguro, com alavancagem muito baixa, com o máximo de margem possível, para ter certeza de que a gente não vai perder dinheiro. Porque como eu ensino sempre para vocês, melhor do que ganhar dinheiro é deixar de perder. Ou seja, vale mais a pena você operar mais seguro e ganhar menos, ganhar pouco, ganhar menos do que as outras pessoas, do que nego que encontra a moeda, explode, não sei o que. Vale mais a pena você ganhar menos do que eles, do que em uma queda absurda, um evento inesperado igual foi esse. Isso foi muito inesperado porque não teve motivo. Não tivemos nenhum motivo para ter uma queda tão acentuada, tão inacreditável assim. Não teve corretora quebrando, não teve uma bolha estourando, não teve nenhuma notícia, não teve nada. E ainda isso foi durante o final de semana que não tem liquidez para isso. Por quê? Porque não teve motivo para isso acontecer. Não teve nada. A gente poderia ter tido uma queda talvez até uma queda boa, mas isso daqui não foi uma queda boa. Isso foi uma queda inacreditável. Todas as pessoas que operam no mercado, todos os youtubers, todos os influenciadores, isso não existe. Essa foi uma queda inacreditável. Olha o volume de queda. Olha esse volume aqui de queda. Nunca antes visto nada. Vou botar na vela diária. Olha esse volume de queda. Nunca teve nada parecido, galera. E graças a Deus a gente não foi liquidado. A gente opera muito seguro. Mas a gente quase foi liquidado. Você tá falando, Sharcão, cadê essas operações aí? Não. A gente foi quase liquidado nessa operação aqui que eu já mostrei pra vocês, que eu tô segurando há bastante tempo ela. E o preço, nosso, eu até botei um pouquinho mais de valor nela. Eu botei
botei cerca de 4 etéreos a mais. Na verdade, a nossa conta era pra estar com 70 e poucos mil dólares, tá? Porque eu depositei mais dinheiro aqui. Aqui eu sempre sou transparente com vocês. Então, no total dessa conta aqui, eu devo ter depositado, normalmente a gente depositou 15, mas eu devo ter depositado uns 25 até hoje. Aí 25, estamos com 80, estamos bem. Mas o ponto a gente adicionou mais margem nessa operação. O nosso preço aqui de liquidação estava cerca de 1.990 dólares. Galera, estava 1.990 dólares. O preço do Ethereum chegou a cair a 2.057. Nosso preço de liquidação estava 1.990. O Ethereum caiu para 2.057. Se o Ethereum tivesse caído mais 70 dólares, se o Ethereum tivesse caído mais 60, 70 dólares, a gente teria sido liquidado e perderia tudo. Charcão, quanto que você perderia? A gente perderia cerca de 4.4 Ethereums. 4.4 Ethereums. Olha isso. Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. Sem contar a margem que a gente coloca aqui, mas isso é muito dinheiro. Isso daí mais de 15 mil dólares. Tem noção? Mais de 15 mil dólares. Isso é mais de 50 mil reais. É quase 100 mil reais que a gente perderia. Mas, graças a Deus, não fomos liquidados por pouco. Por muito pouco a gente não foi liquidado. E aí, quando eu vi que isso estava acontecendo, eu fui lá e adicionei mais margem. Tanto que era 1.990, nosso preço de liquidação foi para 1.760. Agora, Charcão, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que a gente vai ter um grande recuo agora, porque a gente tem um gap. A gente tem um gap no gráfico do Bitcoin de alta absurdo. Olhem o tamanho desse gap aqui. E como eu sempre falo para vocês, normalmente, ainda mais esses gaps aqui no curto prazo, esses gaps de agora, normalmente a gente sempre volta para preencher esses gaps. Ou seja, o nosso gap, ele vai, isso daqui é o gap de futuros, tá? Ele vai cerca de 3,8% até os 102 mil dólares. Ou seja, provavelmente a gente vai voltar para esses 102 mil dólares. Se a gente olhar o futuros do Ethereum, o gap é maior ainda. Ó, esse daqui é o gap do Ethereum, futuros do Ethereum, esse gap aqui vai até cerca de 3 mil dólares. Então, provavelmente, o preço do Ethereum vai subir até 3 mil dólares. E ele subindo, dando tudo certo, ele subindo, indo para 3 mil dólares. Eu queria ter conseguido comprar mais, galera. Nosso preço de abertura média ainda tá 300 e pouco. Eu queria ter comprado mais a 2 mil dólares aqui, mas eu não comprei porque eu fiquei com muito medo. Fiquei com cagaço da gente acabar ainda mais com nossa margem, né? Aumentar muito o nosso preço de liquidação. Mas enfim, a grande questão é, você sobreviveu à maior queda que nós tivemos aí, sei lá, no último ano, nos últimos 2 anos. Bizarro isso daqui, esse volume de queda aqui. Se você sobreviveu, uma das maiores manipulações feitas, se cadastra aqui embaixo, vem operar com a gente, aprender a operar com a gente, a como não ser liquidado, mesmo nas piores quedas do mercado. Link de cadastro está aqui embaixo para você vir operar com a gente na Bingex, que é a corretora que a gente opera, a melhor corretora do mundo, que me salvou da liquidação, graças a Deus. Meu Deus do céu, que dia maluco.